Oi, eu sou a Carol Esprício, eu sou designer de interiores e no vídeo de hoje eu venho trazer dicas de como decorar a sua casa em 2025 sem ser rico. Começando mais um vídeo aqui para vocês hoje. E esse tema eu trouxe lá pro TikTok e, gente, foi super bem lá. A galera gostou muito e eu falei, não, preciso levar pro YouTube. Mas lá no TikTok, o que acontece? Eu falo muito, vocês sabem que eu falo bastante, né? E aí eu tenho que ficar me reduzindo lá. E aí aqui no YouTube é legal que eu falo mesmo, eu falo um monte de coisas por aqui, trago mais tópicos para vocês. Então, por isso que eu gosto muito daqui, que eu falo bastante, né? Para quem assiste os nossos programas, sabe o quanto eu gosto de conversar, de bater papo. Mas vamos começar falando sobre uma coisa que eu sei que muita gente conhece, mas eu tenho certeza que muitas pessoas não conhecem, que é a forma como você pode buscar as referências. Eu acho que é muito importante neste momento que você está começando a decorar, ou então assim, você já tem móveis na sua casa, mas sua casa não é decorada, ou a decoração que você tem na sua casa não te agrada hoje. E a primeira dica é você buscar as referências, buscar referências do que você realmente quer trazer para sua casa, buscar ali uma imagem que te agrada, que você olha e fala, nossa, super legal essa decoração que essa pessoa fez, as cores, o estilo do móvel. Não necessariamente aquela imagem ela precisa ser assim, igual a disposição que você tem da decoração da sua casa. Porque muitas vezes a gente acaba indo buscar referências de casas, apartamentos que tem mais ou menos a mesma disposição de cômodos, de móveis que a gente usa na nossa. E a dica é, não pesquise só isso, pesquise referências de cores das casas que vocês veem, né, das decorações. Que cor aquela pessoa usou numa mesa, num quadro, na parede, no sofá. Olhe também o estilo dos móveis que estão sendo usados ali, né? Como eu falo sempre para vocês sobre estilos de decoração, é importante vocês saberem alguns estilos de decoração que estão mais em alta agora para poder fazer a pesquisa. E não tem site melhor hoje 100% gratuito que o Pinterest. O Pinterest, ele é muito bom para pesquisa de decoração. Na verdade, não só decoração, para várias coisas, né? Para roupas, comidas, muita coisa mesmo. Mas de decoração ele é fortíssimo. E lá, né? Para você que ainda não tem esse aplicativo, para você que ainda não conhece, eu tô deixando aqui o nome do aplicativo para vocês procurarem. Aí você baixa o aplicativo, faz ali a sua conta e começa a usar e começa a pesquisar sobre decoração. Ele vai te dar várias referências. E quando você clica em uma imagem e ela abre a imagem, quando você puxa ali para a parte de baixo, ele vai te dar várias outras imagens parecidas com essa, ou parecidos com cor, parecidos com algum móvel específico. Então, Pinterest ajuda muito e buscar referências vai começar a te dar um norte do que fazer na sua casa. Então, aqui é um exemplo para vocês assim de um quarto bem bonito, aconchegante no tom de bege. O que você pode pesquisar lá? Quarto clean com tons de bege, por exemplo. Quarto clean com cabeceira estofada. Quarto bege com quadro. Então você vai olhando algumas imagens, vendo o que tem e pesquisando por lá também. Carol, eu posso pesquisar sobre estilo de decoração? Pode. Às vezes, gente, pode ser que apareçam imagens que não são daquele estilo de decoração. É muito comum que isso aconteça, porque para cair no algoritmo, não só, né, em outras redes sociais, mas o Pinterest também, as pessoas colocam outros nomes. Então eu vou dar um exemplo, você pesquisa o boho chique, pode aparecer a imagem anterior, mas ela não é um estilo boho chique. Então é legal vocês assistirem vídeos sobre os estilos de decoração para já ter uma noção de como é esse estilo de decoração antes de você começar a pesquisar as suas referências. Aqui é um exemplo de estilo boho chique. Muito legal. Ah, Carol, eu queria um boho chique que tivesse um toque de cor, um verde, por exemplo. Então, vamos supor que você pesquisa lá, sala de estar boho chique com parede verde. Pode ser que apareça essa imagem aqui, né? Um estilo mais boho chique com a paredinha ali do fundo verde.
Ou então você pode pesquisar com verde, ele vai te dar paredes, almofada, adorno, tapete, ele vai te dar alguma coisa que tenha verde. Mas também pode aparecer essa imagem aqui para vocês, que também é um boho chique. Só que é um boho chique diferente, uma decoração feita de uma forma diferente. Aqui é um boho chique que tem mais informações, que tem muito mais decorações. Então o boho chique anterior não tinha tanto, esse tem tanto e vai de cada pessoa. Tem gente que gosta de uma casa que tenha mais decorações e outras pessoas que gostam de uma casa com menos decorações. A segunda dica é o início de tudo. Você sabendo o estilo, as cores que você quer fazer, anote tudo que precisa ser mudado na sua casa, né? Ah, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu gostaria de mudar isso, eu gostaria de mudar aquilo. Às vezes você não pode fazer uma reforma, mas aí você pensa em outras formas de mudar aquele ambiente sem precisar fazer uma reforma, sem precisar trocar tudo o que tem ali. Mas é importante você começar a olhar para sua casa, às vezes pela foto, tira uma foto, fica olhando, analisando as coisas que você gostaria de mudar, que você acha que não tá tão legal, e você marca o que você gostaria de mudar e o que você gostaria de manter na sua decoração. Eu trouxe este exemplo de banheiro. É um banheiro simples, né? Um banheirinho ali, um lavabo simples. O que nós poderíamos fazer aqui? Ah, eu não tô gostando do revestimento que está aqui. O que eu posso fazer? Na internet a gente encontra vários vídeos das pessoas pintando os azulejos, usando aqueles papéis de parede próprios para banheiro. Mas vamos supor que você gosta ainda do revestimento, ele vai combinar com a cor que você quer trazer para sua casa, com o estilo de decoração que você quer trazer para sua casa. Mas, Carol, que estilo é esse aqui? Não tem um estilo específico, mas você pode tornar ele um estilo específico. Se a decoração que você resolver fazer tiver toquezinhos de bege, aqui já tá combinando, branco e bege já tá combinando, né? Mas vamos tornar esse ambiente um estilo. Vamos supor que você quer trazer um estilo mais moderno pra cá. A gente pode trocar essas prateleiras que estão muito pequenininhas, trazer uma maior e que não seja de vidro, porque aqui a de vidro ela sumiu, né? Então pode ser um branco, por exemplo, combinando com essa decoração. Carol, pode ser um preto? Tem preto nas cores que você escolheu para sua casa? Se não tem, a prateleira precisa ser da cor. Então um branco. A pia aqui, por exemplo, tá uma pia simples, mas se eu escolher ter preto, posso pintar a torneira de preto, por exemplo. Aqui um espelho, posso trazer um espelho mais bonitinho para cá, né? Posso trazer um espelho oval, um espelho em formato orgânico, né? Em vez de trazer aquele espelho quadrado muito simples. Aqui não tem armário, mas o que você pode trazer? Você pode trazer uma prateleira ali na parte de baixo, trazer caixinhas com os produtos, ou você pode comprar aqueles gaveteiros de plástico ou de madeira mesmo, colocar ali embaixo para você ter onde guardar as coisas. Ali nas prateleiras você traz decorações, plantas e outras coisas. Aí nós temos ali uma toalha rosa. Nossa, não tem nada de rosa na minha paleta de cores. Aí você vai trocando com o tempo, trazendo toalhas, por exemplo, branca, bege, marrom, que nesse caso a paletinha que eles usaram. Então, às vezes, você não precisa fazer uma grande reforma, mas trocar algumas coisinhas já vai fazer uma diferença boa. Esse banheiro, por exemplo, o revestimento dele é bem marcado, chama bastante atenção. Aqui, por exemplo, a pessoa que ela não quer fazer uma reforma de quebrar e trocar tudo, o que ela poderia fazer? Pintar esse revestimento, né? Ela poderia fazer também tirar esse armário com o espelho que está fechando o ambiente, trazer um espelhão redondo, já que ela já tem armário na parte de baixo. Ali acima do vaso sanitário, ela pode colocar uns quadros ou uma prateleira. Ela pode manter este armário, mas envelopar ele de alguma outra cor que vai combinar, vai depender das cores que você escolher para a sua casa. Então, às vezes, são coisas assim que não vai precisar quebrar tudo, trocar o revestimento, você pode economizar e fazer de uma forma diferente, até que um dia você possa também fazer uma reforma nesse banheiro. E por último aqui trouxe essa imagem, que a gente pode ver assim, nossa, eu comecei a decorar agora.
não tem praticamente nada na minha decoração. Então você já vai começar a olhar os cantinhos que estão vazios, o que você pode melhorar por aqui. Tem esse rack, a gente tá vendo que o rack é pequeno para o ambiente, então ela trazendo um rack um pouco maior. Ali, por exemplo, dá para trazer um rack no chão, acho, né, pelo tamanho que é o ambiente. Um tapete que vai deixar esse chão um pouco mais bonito, né? Deixar um ambiente mais aconchegante também. Ali na parede vazia ao lado dá para trazer um aparador, um buffet. Então a gente já pode olhar e ter uma análise do que trazer para o ambiente. E tem essa imagem aqui também que a gente pode ver que o sofá, o tapete, aqueles tão desproporcionais ao rack. A gente também pode ver que pela foto ele traz muita informação em relação à decoração desse rack. Várias decorações muito pequenininhas que trazem um ar pesado para o rack, que poderiam ser misturadas talvez com outras decorações. E eu falo sempre para vocês terem um equilíbrio em relação ao tamanho de alguns móveis, porque tem móveis que a gente se empolga em trazer grandes, né? Então, me empolguei em trazer o sofá bem grande, mas eu também tenho que trazer um rack grande, e aqui a gente vê que essa parede suporta trazer um rack grande. Tem paredes que não tem como, a parede é muito pequena e acaba ficando um rack pequenininho. Então, nesse caso, eu vi que essa pessoa ela preencheu da forma como ela pôde ali, com macramê, com a planta ao lado, mas ainda assim a gente viu que não preencheu o suficiente essa parede. Então, nesse caso aqui, é legal começar a dar uma olhada de trazer um móvel novo, de trazer um móvel maior, pelo menos do tamanho desse tapete, que o tapete a gente pode ver que está menor do que o sofá, mas pelo menos do tamanho desse tapete a gente pode ver que esse rack aqui, ele é metade do tapete, que é menor do que o sofá. Então, olha só a desproporção que tá na sala de estar, e tem muitas coisas, gente, que se você ficar trazendo várias coisinhas assim para tentar ir preencher coisinhas pequenas, vai ficando pesado e ao mesmo tempo não vai preencher o suficiente, que foi o caso dessa parede por aqui. Carol, eu quero muito fazer algumas decorações, mas eu preciso manter alguns móveis. Tem móveis assim que tá muito fora do meu orçamento agora, não tem como eu trocar. Então, o que a gente pode fazer em relação a isso? Analisar como o móvel está e tentar melhorar ele dentro da paleta de cores. Às vezes o móvel não combina com o estilo, mas se ele combinar com a paleta de cores, já é um grande passo. Então, trouxe esse exemplo para vocês. Tem ali um lustre de cristal. É um estilo que a pessoa está querendo trazer um toque mais clássico. Então, o que nós podemos fazer aqui, né? Vamos supor que ela quer manter essa mesa. O que nós podemos fazer? A mesa ali, a gente tá vendo que realmente não tá combinando, né? Ela nem pertence a um estilo exatamente, porque ela é uma mesa um pouco mais antiga. Mas, se essa pessoa for manter uma paleta de cores ali, para um begezinho, para um off-white, combinando com o sofá dela marrom, por exemplo, o que ela pode fazer aqui? Ela pode envelopar essa mesa de um envelopamento off-white, ela pode pintar essas cadeiras, trocar esse estofado preto, colocar um estofado branco, pintar as cadeiras ali de um tomzinho de creme, por exemplo, né? Hoje em dia tem milhares de opções daquelas tintas em spray também. Ela já vai dar outra cara para a mesa e as cadeiras. E aí ela pode trazer uns boiseries para essa parede, fazer um toque diferente ali e começar a trazer um pouco do estilo clássico para cá, mantendo essa mesa que não combina com o estilo de decoração, mas que para ela comprar uma nova, hoje em dia vai sair muito do orçamento dela. Aqui um exemplo de uma salinha que ela tá bem bonitinha, mas a cor do sofá, gente, não está encaixando aqui nessa sala de forma alguma. Carol, mas eu gosto desse azul. Então você precisa ver de trazer alguns outros toques no azul para esse sofá não ficar meio perdido por aqui. Ou então você pode fazer o quê? Você pode mandar trocar o tecido desse sofá, porque assim você vai ter um sofá um pouco mais leve para essa parede, para essa decoração também. Aqui um outro exemplo de uma sala que, olha, gente, estão fazendo umas decoraçõezinhas ali, a gente viu o cantinho, tem o tapete, os sofás, mas essa mesa de carretel, eu sei que muita gente acaba pegando alguns móveis assim para poder incluir na decoração, ela tá muito fora dessa decoração. Então o que pode ser feito aqui? A gente pode lixar bem,
pintar de branco para combinar com a decoração e colocar um vidro na parte de cima. Vai deixar essa decoração muito mais bonita e muito mais moderna. Por último, trouxe esse ambiente, tá muito bonitinho. Olha, eu sempre falo para vocês que vai muito do seu olhar, a decoração, as cores, estão seguindo um estilinho escandinavo. A cozinha é simples, mas foi bem pesquisada. A cozinha encaixou super bem aqui, né, os módulos que eles colocaram, ficou muito legal, a combinação da cor dos armários com a geladeira, o fogão, tá tudo combinando aqui muito bonitinho. Só que a gente olha pro lado e o sofá é marrom, o tapete é marrom. Então, a gente precisa, pelo menos, trazer um pouco dessa cor da cozinha para a sala de estar. Talvez trazer um tapete cinza ao invés do marrom. E também, para o marrom não ficar perdido por aqui, a gente pode trazer outros toques do marrom. Por exemplo, ali na cozinha tem o armário, pode trazer uns vasos com algumas decorações no marrom para lá. Então a gente precisa distribuir um pouquinho mais das cores. Aqui tá bem legal, mas se a pessoa ela não quiser trazer mais marrom, ela pode trocar o tecido ou trazer algumas almofadas e mantas mais pro cinza ou pro preto e branco para o sofá dela também. O próximo tópico é você aprender a pesquisar as coisas que caibam no seu bolso, seguindo o seu estilo. Existem alguns estilos que eles têm móveis mais caros. Por exemplo, o contemporâneo brasileiro, ele é um estilo de decoração caríssimo, porque a marca registrada dele é trazer revestimentos muito mais caros, ter móveis de designers, mas hoje em dia a gente consegue fazer estilos lindos com produtos de valor muito mais acessível. Um estilo escandinavo, boho chique, industrial, moderno brasileiro. Você consegue fazer uma decoração muito legal por aqui, né? Mas eu trouxe aqui um exemplo para vocês que eu vou mostrar móveis super baratinhos para montar esse cantinho que parece ser super caro, mas é muito elegante, muito bonito. E uma outra dica para vocês, que eu até anotei aqui para não esquecer, para você que tem dificuldade de pesquisar os móveis, de ter um olhar para os móveis, nós temos o nosso programa Montando Ambientes, às terças-feiras, às 7h30 da noite. Eles ficam salvos aqui, que vocês podem já assistir alguns, mas você também pode aproveitar para assistir ao vivo, que é super legal. E lá, como que funciona esse nosso programa? Ele é ao vivo e nós trazemos uma imagem de referência, vamos supor uma sala de estar. Aí na sala de estar eu vou falar um pouco do estilo de decoração, eu vou falar um pouco da paleta de cores dessa sala e eu vou trazer 2 opções de sofá, 2 opções de tapete, 2 opções de rack para mostrar para vocês que dá para usar mais de um tipo de móvel, mas seguindo a paleta de cores e estilos de decoração vai ficar legal. Mas esse programa nosso tem uma dinâmica muito legal, que a gente abre enquete para vocês escolherem os móveis. Então, se você ainda não participou, não assistiu ao nosso programa ainda, eu espero ver vocês por lá toda terça-feira, às 7h30 da noite. Então, eu trouxe esse cantinho que parece ser, nossa, gente, vai ser super caro de trazer aqui. Mas depende das escolhas que você faz. Olha só, esse espelho aqui, 60 centímetros por R$ 50,82. Dá para ser usado aqui num banheiro, num quarto, numa sala de jantar, em vários ambientes. O aparador da imagem é de vidro, mas eu comecei a pesquisar o aparador de vidro e ele estava muito caro. Nossa, como estava caro! Então, o que eu posso ver? A paleta de cores que foi usada ou que eu vou usar para minha decoração e eu tô me inspirando naquela imagem e eu vi que tem várias coisas no preto. Então eu encontrei esse aparadorzinho que é bem parecido, mas em vez do tampo ser de vidro, o tampo é preto, sai no valor de R$ 169,90. E na parte de baixo tinha um puff. Comecei a pesquisar aquele puff, nossa, como aquele puff estava caro. É uns 700 e poucos reais um puff daquele. Vamos procurar uma alternativa parecida? Encontrei esse aqui que é redondo, num tomzinho de bege, que combina ali ou combina com a minha decoração, R$ 164. Então assim, a gente pode ir encontrando decorações um pouco mais baratinhas para a gente compor aquele ambiente. Só lembrando, gente, que
Às vezes você vai montar um ambiente, você encontra um móvel baratinho, só que ele é muito pequeno. Então, tem coisas que acabam não compensando a gente pegar, senão o tamanho de proporção que a gente precisa ali vai ficar muito menor. Então, é sempre legal você analisar isso também. A próxima dica é uma coisa que tem gente que bate na tecla comigo que não quer, e tá tudo bem, cada um decora a sua casa do jeito que quiser. Mas a casa precisa inteira seguir o mesmo estilo de decoração e paleta de cores. Salvo o quê? Salvo um quarto infantil, por exemplo, que geralmente tem um pouco mais de cor, que tem ali também um personagem, mas se você não quiser também, né, às vezes é um quarto de bebê, é uma criança que ainda não quer essas coisas no quarto, você pode fazer no mesmo estilo da sua casa, e paleta de cores também, que eu já vi muita gente fazer e que fica muito legal. Carol, mas por quê? Por que eu não posso fazer cada ambiente da minha casa com uma cor diferente, com um estilo diferente? É a mesma coisa que você colocar uma roupa, um look. A calça é de uma cor com estilo de roupa diferente, a blusa é um, o sapato é outro, a roupa não se conecta, gente. Não vira uma coisa que tem harmonia. E outra, a casa ela precisa se conectar, né? A casa ela precisa ter uma conexão entre si. Quando você faz cada ambiente de uma forma, de uma cor, a casa não se conecta. Então, sim, a casa inteira precisa seguir o mesmo estilo de decoração e paleta de cores. Aqui um exemplo para vocês, essa sala aqui, estilo escandinavo, tem uma paletinha de cores ali no off-white, com bege e detalhes em preto. Aí você pesquisa, encontra um quarto que tem mais ou menos esse estilo parecido, mais minimalista, detalhes em preto, bege. Então temos aqui um quarto que dá para ser um quarto também combinando com essa sala de estar. Ou então esse estilo aqui. Então esse estilo ele é um escandinavo pro boho chique, né? Aqui a sala de estar, ela traz tonzinhos de branco, bege claro, madeira mais clara e alguns itens em palha. E aí o quarto também traz mais ou menos esses tons, branco, madeira clara. Aqui tá basicamente branco e madeira clara, mas por exemplo, você pode pintar a cor do fundo de bege, a cor da parede da cama ou a parede dessa cômoda de bege. Então você pode fazer esses toquezinhos por aqui. Então você combina a madeira, você combina as cores, você combina os estilos dos móveis. Próximo tópico é para falar assim, claro, é o meu curso, mas é uma forma de você entender melhor para onde seguir, né? Como saber o seu estilo, como melhorar a sua percepção das cores que você precisa trazer para sua casa, que é a turma da decoração. Aqui no YouTube eu já tenho muitos vídeos ensinando várias coisas, mas muita gente não sabe fazer a pesquisa aqui dentro. A turma da decoração são aulas. Então lá é dividido por cada tema, né? São os módulos lá dentro. Então, módulo para você assistir sobre os estilos de decoração, o módulo para você assistir sobre paletas de cores, o módulo para você aprender a trazer as coisas no tamanho correto, tapete, cortina, sofá, qual cor de sofá você pode escolher, qual iluminação fazer na sua casa. Então, lá a gente tem vários módulos que você pode ir assistindo todos e você ir aprendendo. Aqui no canal geral eu dou várias dicas gerais, mas a gente não tem uma sequência certinha. Então lá você vai aprender até de uma forma um pouco mais técnica também, mas de uma forma muito legal, e você vai poder ter um caminho para seguir, porque senão a gente acaba ficando meio perdido também, né? Então, seguindo isso, a turma da decoração, ela custa, gente, R$19,99 por mês. E tem que assinar 6 meses, 1 ano, 3 meses? Não. É uma assinatura mensal, não tem pacote de 1 ano, tem. Então, entrei na turma da decoração. Tem vários vídeos lá, você pode assistir tudo esse mês, aprender tudo para decorar sua casa e cancelar no mês seguinte, se você quiser. Então, considere aí, se você for a pessoa que senta e estuda, que o curso vai custar apenas R$19,99. Se você é a pessoa que gosta de assistir com mais calma, você pode se manter na turma da decoração. Mas, para você que cancelar no mês seguinte, o que acontece? A gente tem vídeos novos e benefícios todos os meses. Então, você perde esses vídeos novos e benefícios. Se você se mantém na nossa assinatura, você vai ter vários benefícios por lá, você vai ter vídeos novos,
vão ter mais módulos e mais vídeos esse ano todo, mas lá a gente já tem 2 anos de Turma da Decoração. Para você entrar, você pode entrar através aqui do link na descrição. Se você estiver ali com o iPhone, principalmente, ele não aparece o botãozinho de Seja Membro, então o link está aqui na descrição, mas se você tiver com outro celular, o botãozinho aparece ali escrito Seja Membro e é só clicar nele que ele te direciona para fazer a assinatura. E para finalizar, tem uma coisa que é muito subestimada, que as pessoas precisam aprender, que aquilo faz uma grande diferença na decoração, que é a iluminação. Muita gente só chega na casa, coloca uma lâmpada ali onde tem o bocal e acabou. A iluminação ela pode impactar muito no seu humor, na sensação que a sua casa dá e até mesmo o cantinho mais simples. Se tem uma iluminação correta, ele se torna um cantinho muito mais bonito. E até uma decoração muito bonita, se não tem uma iluminação boa, aquela decoração não fica legal. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês, então. Temos essa sala de estar com sala de jantar. Aqui, vocês podem ver que não tem rebaixo de gesso. Muita gente acha que é só quem tem rebaixo de gesso que pode ter uma boa iluminação. E não, você pode ter uma boa iluminação sem precisar rebaixar o gesso, trazendo outros pontos de luz na parte de baixo, como abajures, arandelas, fitas de LED. Esse ambiente aqui, a gente sente que ele tá super aconchegante por causa de 2 pontos de iluminação. O primeiro é aqui na poltrona, não parece, mas tem um abajur aqui que ele tá trazendo uma luz super gostosa para essa poltrona. E lá na sala de jantar foram usadas 2 arandelas que estão iluminando esse cantinho. Então a gente pode ver que nenhuma iluminação geral aqui tá acesa, mas o que mais chama a atenção dos cantinhos desse ambiente são os cantinhos que estão iluminados. Aqui também é um outro ponto, também um ambiente sala de estar e jantar. E 2 cantinhos que a gente sente que estão super gostosos. Um é a sala de jantar, que tem ali o pendente na parte de cima, um pendente de uma luz bem gostosa. E o segundo é que tem, gente, um abajurzinho bem ali do lado do sofá, iluminando a plantinha. Olha só como ficou muito mais bonito esse ambiente e a gente não sente que ele tá apagado. E aqui eu trouxe um exemplo de um ambiente que não tem uma boa iluminação para vocês. É só a iluminação do teto, a decoração tá bonita, paleta de cores, o estilo de decoração aqui mais pro escandinavo, mas tá faltando uma iluminação. O que poderia ser feito aqui? Trocar ali a lâmpada geral por algum pendente, ou então trazer um trilho de spots que vai ter muito mais lâmpadas iluminando esse ambiente com uma luz mais quente. E no lugar onde está aquele banco com plantinhas, colocar um abajur de chão. Pronto, a gente já tem 2 iluminações aqui, sem rebaixar o gesso e sem trazer grandes modificações para o ambiente. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado e eu espero que vocês possam transformar a casa de vocês nesse ano de 2025. Para você que ainda não me segue nas outras redes sociais, todas são @carolesprício, e desse lado vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo.